E hoje eu vou te dar mais duas ideias para você estar reaproveitando os retalhos aí na sua casa. Esse tecido que eu estou utilizando é aquele para estofado. Peguei um zíper por metro e cortei um pedaço um pouco maior que esse pedaço do retalho. A medida que eu estou utilizando é essa aqui da lateral e cursou também. Se você quiser, você pode estar utilizando aquele zíper que já vem pronto, tá? É só você comprar um pouco maior que o tecido para poder facilitar na hora da costura e na hora que for cortar também. Como esse daqui é por metro, então eu cortei aqui um pedacinho para poder facilitar na hora que for colocar o cursor. Mas aí é opcional, tá? Aí depois que eu coloquei assim, peguei o pedacinho do tecido e coloquei aqui em cima para poder acertar direitinho. Se você quiser, você pode prender ou então passar a costura reta aqui na parte de cima. É só colocar o zíper de frente para o tecido, tá? Aí, depois de costurar um lado, é só fazer desse jeito e costurar a outra lateral do zíper. E depois de costurado os dois lados, você tira o cursor, que nem eu fiz aqui. Aí, você abre desse jeito para poder estar fazendo o acabamento aqui na parte de cima. É só você vincar, acertar direitinho aqui e passar a costura reta ou a zigue-zague. Eu, particularmente, passei a costura reta, mas se você quiser, pode estar passando a zigue-zague, tá? Acerta direitinho nas duas laterais, dá o retrocesso no começo, faz a costura e dá o retrocesso no final também da costura. O bom dessa ideia é que você pode estar fazendo vários em um dia para dar de lembrancinha ou então estar fazendo para vender. Eu fiz esse processo também em um pedaço um pouco maior para poder fazer a ideia 2. E depois de costurado as duas laterais, você vai e coloca o cursor para ver se ficou certinho. Depois de colocado o cursor, você pega e desvira desse jeito que eu estou fazendo, para poder agora sim você dar forma no seu porta-moeda. Você pode estar fazendo desse jeito, dobrando para poder vincar aqui no meio. Aí, você pega o zíper e coloca bem em cima da marcação, que nem eu estou fazendo assim. Você pode prender e passar a costura na lateral para ser o modelo simples. Só que eu vou fazer um pouquinho diferente, só que parecido. Eu vou marcar aqui na lateral aproximadamente uns 2 centímetros e até o zíper uns 2,5 centímetros. Mas se você quiser, você pode estar marcando essa lateral maior, tá? Aí, depois que você fazer essa marcação, você vinca aqui na parte de cima e na parte de baixo também. Prende na lateral aqui no zíper, para poder, na hora que for costurar, a costura não sair torta, tá? E é muito fácil, é só passar uma costura reta nas laterais, lembrando de dar o retrocesso no começo e no final. E isso você faz nas duas laterais. Se você quiser colocar um pedacinho de tecido para poder ser o puxador, fica à vontade. Mas esse porta-moeda é muito simples e eu não vou colocar, tá bom? Para fazer o acabamento aqui na parte de dentro, você pode estar dando o zigue-zague depois da costura reta, ou então cortando um pedacinho de viés maior que o tecido, tá? Que o quadrado. Aí, você dobra aqui as laterais desse jeito que eu estou fazendo. Aí, depois que você dobrar as laterais para fazer o acabamento, você dobra ao meio desse jeito e faz uma costura prendendo aqui onde eu estou colocando. Aqui eu fiz na zigue-zague, mas se você quiser, é só passar a costura reta também, tá? Aí, ficou desse jeito. Você abre para poder ver como ficou, desvira para ver como ficou na parte de dentro, se ficou certinho. Se por acaso você errar na primeira ou na segunda, não tem problema, é normal. Você vai e tenta fazer novamente, tá? Aí, depois de desvirado, você pega a ponta da tesoura, acerta a pontinha aqui na lateral e você vai acertando com cuidado as 4 pontas. Você vê que depois de costurado, o acabamento fica perfeito, tanto no lado de fora, como no lado de dentro também, que fica o pedacinho do viés costurado no lado de dentro, ou se você quiser, você só deixa no tecido mesmo, passando a costura reta e na zigue-zague.
O primeiro modelo já está pronto. Vamos fazer agora o modelo 2, que o processo do começo é o mesmo. Só costurar o zíper nas laterais, colocando o cursor, desvirando. E agora você vai e faz a marcação para poder ficar marcado no meio. Desse jeito, coloca o zíper aqui em cima da marcação. Aí você prende para poder não sair do lugar na hora da costura e faz a costura reta nas duas laterais. Depois de costurado, você vai e corta a sobra do zíper, pega uma régua e faz uma marcação aqui nas 4 pontas de aproximadamente 2,5 cm a 3. Aqui eu fiz de 2,5 cm, mas se você quiser menor, é só fazer a marcação de 1,5 ou 2, tá? Aí, depois que você marcar com lápis, você vai e corta esses quadradinhos das 4 pontas. E ficou assim, depois de cortado. Aí, você vai acertar aqui, juntar desse jeito que eu estou fazendo, para poder fazer a caixa de leite, que é essa lateral cortada aqui. Você junta assim e faz a costura reta, dando o retrocesso no começo e no final. Você faz essa costura nas 4 pontas, tá? Depois de costurado, fica assim. Se você quiser, você pode estar fazendo o acabamento com aqueles pedacinhos de viés, mas se não quiser, não tem problema, é só passar a costura reta que nem eu fiz, ou então a zigue-zague na pontinha, tá? Se você tiver overlock, você passa a costura reta e passa a overlock nas pontas, tá? Aí, você desvira, vai acertando as laterais desse jeito que eu estou fazendo, para ver se tem algum erro. Se precisar, passa outra costura, tá? Aí, depois de acertar as laterais, ficou desse jeito. Ela ficou altinha mesmo, porque eu quis que ficasse assim. Mas se você quiser mais baixinha, é só diminuir a caixa de leite, que nem eu falei, tá? E o resultado final ficou esses 2 modelos de porta-moeda, que você pode estar fazendo no jeans também, tá bom? Curte, comenta e compartilha.